A nossa origem e a evolução é o tema que estamos discutindo hoje aqui nesse programa com o Martin Mackler, que é cosmólogo do CBPF, o Ricardo Campos da Paz, professor de evolução da Unirio, e a Cláudia Russo, do Instituto de Biologia da UFRJ. Martin, afinal, esses elementos que você já citou aqui, presentes no universo, dão para justificar o surgimento de vida? Bom, essa é a grande questão, né? Até que ponto você tem uma complexidade suficiente para formar algo que vai se reproduzir, que a gente pode chamar de vida, né? Uma coisa que é interessante é que vários dos elementos que formam a vida hoje, vários desses tijolinhos, a gente sabe que eles estão presentes não só na Terra, mas estão presentes no resto do universo. Em particular, a gente sabe que eles estão presentes aqui no Sistema Solar, em outros lugares. Então, algumas das moléculas mais importantes para a vida, as proteínas, elas são feitas de pedacinhos que são os aminoácidos. E vários desses aminoácidos já foram encontrados no espaço, em cometas, em asteroides. Então, o que a gente sabe é que, desde esses átomos, essas coisas mais fundamentais, para formarem as moléculas mais fundamentais da vida, essa primeira formação ela é fácil, quer dizer, ela ocorre entre as estrelas, ela ocorre no gás que permeia esse espaço entre as estrelas, entre os planetas. Ele está presente nos asteroides, nos cometas. Os tijolinhos da vida estão em abundância. As condições que acredita-se que dão origem a moléculas ainda mais complicadas, mais complexas, que é ter talvez evaporação, alta temperatura, você ter descargas elétricas, isso estava presente na nossa Terra primordial. Outra coisa que é importante é você misturar isso tudo. Vocês sabem que na vida a gente é feito de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, de ferro, de enxofre, nitrogênio, um monte de átomos. Se a Terra fosse toda calminha, talvez a gente não teria essa mistura de átomos que precisa para a vida. Então, ter vulcões que vão misturar todos os elementos, trazer debaixo da Terra, também é importante. Quer dizer, as receitas do bolo da vida, os ingredientes do bolo da vida estão lá. Como é que exatamente surgiu a vida é uma coisa que ainda não se sabe. Bem, mas se procura, né? Se procura. E aí, Cláudia, vamos lá na questão dessas origens. Você, no bloco anterior, dizia, talvez um ser inicial que abre as arvorezinhas, né? Como é que é isso? Que ser inicial seria esse? Todo mundo fala que é uma ameba que veio da água. O que vocês podem dizer disso? A gente pode dizer sobre essa primeira espécie, ou pelo menos do último ancestral comum de todas as espécies viventes hoje, o que a gente pode dizer sobre ele? A gente pode dizer que ele tinha as características que toda a diversidade da Terra tem hoje. Então, por exemplo, se a gente comparar bactérias, plantas, fungos, animais, esses grupos de organismos são muito diferentes morfologicamente, né? A gente olha para eles e vê muitas diferenças. Mas quando você olha de mais perto, mais proximamente, eles têm muitas similaridades, muitas semelhanças, muitas coisas que são praticamente idênticas. Por exemplo, todos eles têm que sintetizar proteínas. Grande maior parte deles tem um material genético, o DNA. Na verdade, uma grande parte dos organismos tem um material genético, o DNA. Então, a gente olhando a similaridade de toda a vida, o que é similar em toda a diversidade biológica, a gente pode ter uma ideia de como era a primeira vida, né? E aí, isso vira uma janela para o passado, para o nosso passado, para o passado de toda a diversidade, fazendo isso, né? E seria realmente na água essa ideia de que... Provavelmente sim, provavelmente sim. Bem, aí eu vou abrir aqui uma questão com o Ricardo. Originalmente é na água o teu trabalho, né, de estudos, você... Eu trabalho com peixes de água doce, né? E aí, por que tanta evolução? A primeira questão, como é que você sai da água, que você pode pegar oxigênio, se a gente for lá para dentro da água, a gente vai afogar, né? Como é que a gente poderia vir a respirar no ar, sair da água? Como é que se explica esse processo evolutivo da água para o ar? Na verdade, você tem uma diversidade muito grande, né? Você tem grupos dentro da água, você tem grupos fora da água, né? Essa exploração do ambiente terrestre, ela aconteceu com diferentes grupos, né? E dependeu muito também dessa estabilização do ambiente do lado de fora, né? Dentro da água você já tem um princípio ali, mas do lado de fora você precisou primeiro colonização de plantas para ver, enfim,
oxigênio suficiente, alguns grupos poderem fazer essa transição, né? Coisa, seria processos semelhantes de tipos de vida, animal, vegetal? É mais ou menos isso, né? Alguns até ao mesmo tempo, mas diferentes grupos fazendo isso, né? A partir do momento que você cria essas condições, você cria um novo ambiente a ser explorado, uma das características da vida como um todo, né? Até seguindo até esse princípio de seleção natural, é poder abrir espaço para exploração. A própria vida, ela busca os novos espaços a serem ocupados para se diversificar. Por isso a gente tem tanta diversidade, por ter tantas possibilidades em termos de ambientes, de microambientes, né? De nichos, como a gente chama. Tá. Cláudia, ainda nesse sentido da água e do ar, quer dizer, o que dá? É semelhante? Ele, por exemplo, estuda peixes. Você faz um estudo bem lá para esses primórdios. Essa visão clássica, nós somos fruto dessa ameba que veio da água, do macaquinho, no popular... Nós, quem? Os humanos, os primatas, mamíferos? De quem nós você está falando, né? Quem é nós, carapata? Pois é. Porque você está falando dos humanos. Isso. Sim, claro, nós temos em comum com essa diversidade toda bilhões de anos, né? Com as bactérias a gente tem pelo menos aí 1 bilhão de anos que a gente compartilhou, que a gente era a mesma espécie das bactérias, né? A gente era uma bactéria, né? E a gente foi se diversificando, foi especiando, né? E aí uma linhagem foi para um lado, outra linhagem foi para o outro e elas passaram a evoluir independentemente. Essa ideia de que pode surgir vegetal, animal. Isso. E essa ideia de que saiu da água, voltou para a água, as baleias, né? Quer dizer, saíram do ambiente marinho, né? Os tetrápodos, né? Então, anfíbios, répteis, etc. E aí veio dentro dos mamíferos uma linhagem, voltou, né, para o ambiente marinho, né? Então outra linhagem se diversificou, conquistando o ambiente aéreo. Então foram os morcegos, né, dentro dos mamíferos. Então esse processo todo de diversificação, ele é possível por conta do aparecimento, né, de modificações no DNA desses organismos, né, que são as chamadas mutações, né, que são frequentes e comuns, e elas que geram variabilidade, né, diversidade. E o outro processo fundamental é o processo de especiação. Se duas linhagens estiverem evoluindo independentemente, essas duas linhagens vão poder divergir, poder diferenciar-se ao longo do tempo, né? Se elas forem a mesma espécie, através do fluxo gênico e da troca, né, de genes, elas vão continuar evoluindo. Misturando entre si. Isso, homogeneizando e nunca vai aparecer diversidade, né? Então, a partir do momento que você tem duas entidades evoluindo independentemente e com mutações diferentes acontecendo em cada uma delas, você gera diversidade biológica, você gera o que a gente observa hoje na Terra, né? Que é uma diversidade muito grande, muito maior do que aquela descrita e conhecida pelos sistematas, pelos biólogos que trabalham com isso. Bem, vamos aproveitar, Martin, essa noção de enorme diversidade, que no fundo são aqueles tijolinhos que você falou que estariam presentes, né, no universo inteiro. Pode parecer estranhíssimos mesmo os tijolinhos determinarem tantas coisas diferentes, como a Cláudia falou. E aí, no estudo do universo, por que só nós, né? Existe a possibilidade de uma dimensão absolutamente enorme, a existência de outros sistemas semelhantes, quer dizer, a vida certamente não seria uma exclusividade do planeta Terra? Certamente, quer dizer, a possibilidade ela está lá, os ingredientes estão aí, as condições estão aí. A pergunta é qual é a probabilidade. O quão comum é surgir a vida? Se a gente soubesse exatamente como é que a vida surgiu, digamos, eu misturo isso, misturo aquilo, cozinho assim, vai ter vida. Se a gente soubesse isso, perfeito, a gente poderia responder essa pergunta. O que a gente pode dizer existem bilhões de estrelas, da ordem de 100 bilhões de estrelas só na nossa galáxia. Agora, nem toda estrela é igual ao Sol. Será que precisa ter um planeta tipo a Terra, perto de uma estrela tipo o Sol, para ter vida? A gente sabe que a Lua mesmo tem um papel importante em estabilizar a rotação da Terra, senão ela ia cambalear muito. Então precisa ter uma Lua também. Será que Marte teve vida?
Então, a pergunta é um pouco difícil de responder agora. Se a gente soubesse exatamente o que precisou para surgir a vida, seria mais fácil responder. A gente sabe que a vida surgiu nos primeiros 500 milhões de anos da Terra, o que é bastante rápido, né? Então fica essa pergunta. Se a gente achar vida em Marte, por exemplo, coisa que se procura, isso esclareceria muito essa questão. Se houver vida em Marte, será que ela veio da Terra, ou a vida da Terra veio de Marte, ou as duas surgiram independentes? Se for o caso, isso vai elucidar muito o que é a natureza da formação da vida. Então é interessante ver que se a gente talvez achar vida em outro planeta, a gente vai entender como é que a vida surgiu na Terra. O que está claro hoje há muita procura pela vida e ainda não se achou vida no universo. Esperemos achar, né? Tá, e nesse caso específico que você citou, isso, Marte, vem logo o marciano verdinho, ou a possibilidade de naves espaciais, está semelhante um pouco à sua visão do que disse a Cláudia. Quer dizer, é possível que nessa ramificação universal possa ter pipocado uma aqui e outra ali, e nenhuma nem sequer conhecer a outra em termos de proximidade ou de semelhança. Viável assim? Exatamente. Podia ter formas de vida completamente distintas. A nossa vida é baseada no DNA. Será que uma vida que surgiu no planeta teria o mesmo tipo de propriedades? O que você vai chamar de vida? Tudo isso surge. No sistema solar não é só Marte também, a gente fala muito de Marte. Titã é uma lua de Saturno que ela tem semelhanças com o que seria a atmosfera da Terra no passado. Será que pode ter surgido vida em Titã? Já teve sondas pousando lá. Será que em Europa, que é um satélite de Júpiter, que tem oceanos embaixo, pode ter algum tipo de vida? E será que essa vida vai ser semelhante à Terra? São perguntas fascinantes, né? Sem dúvida. E certamente a gente não vai conseguir resposta hoje aqui. Para vocês ficarem calmos, vamos a um novo intervalo, que a gente vai voltar discutindo um pouco mais de origem e evolução de vida.